Chamamos de Iluminismo o movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França nos séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem a ideias de liberdade, política e econômica definidas pela burguesia. Os filósofos e economistas que difundiam essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamados de iluministas. O iluminismo trouxe consigo grandes avanços que, juntamente com a Revolução Industrial, abriram espaço para a profunda mudança política determinada pela Revolução Francesa. O precursor desse movimento foi o matemático francês René Descartes, considerado o pai do racionalismo. Em sua obra Discurso do Método, ele recomenda para se chegar à verdade que se duvide de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. A partir da dúvida racional pode-se alcançar a compreensão do mundo e mesmo de Deus. John Locke é considerado o precursor do pensamento político iluminista. O filósofo negava o direito dos governantes ao autoritarismo e a aplicação do direito divino. Com sua obra, ele definiu as bases da democracia liberal individualista, que serviria de referência para a elaboração da Constituição dos Estados Unidos de 1787. O Barão de Montesquieu, aristocrata, escreveu o revolucionário O Espírito das Leis de 1748. Nesta obra, ele formula a teoria da separação dos três poderes. A autoridade governamental deveria estar dividida em três ramos: executivo, legislativo e judiciário. Estes deveriam ser independentes entre si para garantir a liberdade individual dos cidadãos. Voltaire, crítico mordaz da religião e da monarquia, se exilou na Inglaterra, onde entrou em contato com as ideias de John Locke e Isaac Newton. Apesar de seus ataques à igreja e ao clero, era deísta. Acreditava que Deus estava presente na natureza e no homem, sendo necessário apenas a razão para encontrá-lo. Jean-Jacques Rousseau, ao contrário dos outros filósofos, criticava a propriedade privada, a burguesia e o racionalismo exacerbado do pensamento iluminista, se aproximando dos anseios das camadas populares. No discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre os homens, ele atribui à propriedade privada a origem da infelicidade humana. Ela teria acabado com a igualdade, permitindo o aparecimento de dominadores e dominados. Adam Smith procurou sistematizar a análise econômica com a demonstração e elaboração de leis, fundando assim a economia como ciência. Considerava o trabalho e não a agricultura a fonte de toda a riqueza, como diriam os fisiocratas. Suas ideias contidas na obra A Riqueza das Nações deram origem a uma nova doutrina, o liberalismo. Olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus